Ok, eu acho que eu já fui devidamente apresentado e vou falar sobre suporte neuromuscular avançado em pacientes com Covid-19. A gente tem usado esse termo, suporte neuromuscular avançado, para falar especificamente da terapia de eletroestimulação neuromuscular para ganho de força e massa muscular em pacientes críticos. Isso porque nós desenvolvemos uma nova tecnologia que se diferencia da eletroestimulação comum que as pessoas estão acostumadas, que estão estudando na universidade. Então, eu vou trazer alguns conceitos para vocês, que ao final vocês vão entender sobre a prescrição do suporte neuromuscular avançado em pacientes críticos com Covid-19, a maneira mais eficaz de fazer, a maneira mais segura. E eu vou falar um pouquinho também sobre a Covid-19, abordar um ponto aqui que não é muito comum, as pessoas não falam muito disso, né? Quando a Covid é uma doença muito nova, a Covid-19, né? Ela começou aí no final de 2019 e nós acreditávamos que era uma doença pulmonar. Com o avançar aí dos meses, dos estudos, a gente foi entendendo que a Covid-19 é uma doença endotelial, é uma doença que provoca inflamação, principalmente no endotélio, ou seja, todos os órgãos e sistemas do nosso corpo que tenham vasos sanguíneos, eles estão passíveis de adoecer da Covid-19. E com esse processo inflamatório, vem também um processo de hipercoagulação. Então, ocorre uma inflamação generalizada, aquela tempestade de citocina que todo mundo começou a falar, e depois vem um processo de coagulação, e a gente vai começar a perceber sequelas em vários órgãos, no cérebro, no pâncreas, no fígado, no baço, na musculatura, que não é diferente, né? Um sistema que é muito vascularizado. Então, a abordagem começou a ser um pouco mais ampla. E antes, assim como na terapia intensiva antes da COVID, né, que o início de tudo era fazer os pacientes sobreviverem, e quando sobrevivia era uma grande felicidade, uma glória. A gente está no momento hoje da COVID que a gente tem que pensar nesse pós-alta também. Isso começou a se tornar mais evidente, porque mais pessoas começaram a sobreviver e essas pessoas começaram a ficar muito sequeladas, tendo grandes dificuldades para retornar às suas atividades laborais, retornar às suas atividades de vida diária. E esse é um momento muito importante para a fisioterapia, porque é um momento que a fisioterapia está muito em evidência, e o fisioterapeuta ele pode fazer uma grande diferença na vida desses pacientes, na sociedade também. Porque a gente tem que abordar um ponto aqui que muitas vezes não é falado, existe um certo pudor, que é com relação ao custo, né? A quanto se gasta para tratar esses pacientes. E é um custo muito grande para o Sistema Único de Saúde, para o SUS, e também para as operadoras de saúde. Então, uma vez que o fisioterapeuta consegue mostrar que esse paciente pode ser reinserido mais rapidamente na sociedade, voltar mais rápido para o mercado de trabalho, a gente conseguir fazer esse paciente sair mais rapidamente da UTI, do hospital também, isso pode trazer uma valorização muito grande para a profissão. Então, esse é um tema de extrema importância e eu posso dizer que nós estamos na vanguarda assim, mundial nesse tema da eletroestimulação e é o momento agora de fazer a diferença. Recentemente também, né, saiu essa publicação na Intensive Care Medicine falando das complicações neurológicas da Covid-19. Eu não sei se já tem alguém aqui da Liga no estágio ou profissionais formados, mas a gente tem tido conhecimento e a gente tem visto aqui, por exemplo, no Hospital de Base do Distrito Federal, onde eu sou lotado, muitos pacientes no pós-alta da unidade de terapia intensiva, paciente com Covid severa, com alterações, por exemplo, na marcha, principalmente no tibial anterior. Essa musculatura totalmente desnervada, com alteração da estabilidade neuromuscular, e esses pacientes não conseguem fazer a dorsiflexão e a marcha fica extremamente comprometida. Existem vários fatores que vão levar a isso, alguns eu vou abordar aqui durante a apresentação, mas, basicamente, a Covid-19, pela tempestade de citocina, por esse padrão inflamatório, pela coagulação, tudo isso vai levar a alterações do sistema nervoso, não só central, mas também periférico, que vão interferir na excitabilidade neuromuscular. E o nervo fibular profundo, ele é um músculo muito afetado. A gente já tinha noção disso, mesmo antes da Covid-19.
E com a Covid-19 isso ficou muito mais evidente. Eu vou tentar apresentar alguns dados aqui para vocês compreenderem o porquê disso. Nesse estudo prospectivo observacional, uma coorte aí italiana, eles mostraram um aumento de quase 3 vezes na incidência de Guillain-Barré em pacientes que apresentavam Covid-19. Eles compararam, né, um ano antes da Covid, um ano depois, e perceberam esse aumento significativo na incidência de Guillain-Barré, que é uma doença que provoca desmielinização, alterando essa condução nervosa. O grupo professor Wellington Yamaguchi, do Sírio-Libanês, São Paulo, também mostrou uma perda de massa muscular muito marcante e aparentemente maior do que a gente observa em pacientes críticos severos que não apresentam a Covid-19. Eu particularmente fiz um estudo assim, um prospectivo observacional, foi publicado no Journal of Critical Care em 2018, e a gente acompanhou pacientes por 14 dias e a perda no quadríceps, por exemplo, nessa mesma região que o professor Wellington avaliou, a perda de espessura, ela chegou aí a 15%, 14%, em 14 dias, enquanto que nesse estudo do professor Wellington, no grupo do professor Wellington, eles encontraram uma perda média de quase 19%. Então, a Covid-19 provoca alterações mais agressivas e tem um motivo, né? Como eu já comecei falando para vocês, existe essa alteração na bainha de mielina, que pode ocorrer nesses pacientes com Covid-19 severa, e também ocorre a neuropatia axonal, que já é algo muito conhecido da gente, que é a polineuropatia da doença crítica, que é uma doença pelo processo de internação na UTI, pela gravidade que esses pacientes apresentam. Então, são pacientes que utilizam algumas classes de antibiótico que provocam lesões nos nervos, são pacientes que têm alteração da circulação periférica pelo uso de droga vasoativa ou por alteração do sistema cardiovascular. Então, existe uma teoria da disóxia que leva esse nervo a receber menos oxigênio e, basicamente, o metabolismo, principalmente do neurônio, ele é oxidativo, então ele precisa de oxigênio para produzir ATP. E para enviar os nutrientes para a periferia, esse neurônio ele precisa produzir esse nutriente no corpo e enviar de forma ativa, ou seja, com gasto energético para o axônio. E o nervo fibular profundo, que é esse nervo que inerva o tibial anterior, ele é o maior nervo do nosso corpo. E aí, para conseguir enviar esses nutrientes até o final desse nervo, é um gasto de energia muito grande, e esses pacientes que estão acamados, criticamente enfermos, não têm esse suprimento sanguíneo e esse nutriente não consegue chegar ao final do axônio, ele começa a morrer. Então, eu tenho aqui, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas eu tenho, acho que nessa tela sim, eu tenho um nervo aqui, um esquemático de um nervo normal, onde azul eu tenho o axônio, e em vermelho eu tenho a bainha de mielina. Então, vejam o que acontece, por exemplo, num paciente com Guillain-Barré. O axônio, ele é preservado, mas a bainha de mielina ela é destruída. E isso promove uma característica neurofisiológica diferente, por exemplo, de um paciente que tem neuropatia axonal, onde o axônio morre, mas os axônios que permanecem, entre aspas, vivos, eles têm a manutenção dessa bainha de mielina. E o que é que acontece no paciente com Covid severa? A gente está vendo um padrão que esse paciente ele apresenta uma neuropatia desmielinizante e uma neuropatia axonal. Então, o estrago ele é muito grande. A incidência da fraqueza adquirida na UTI, que é causada por é uma consequência da polineuropatia, é uma consequência da desmielinização, do Guillain-Barré, é uma grande alteração funcional aí, que tem uma prevalência que pode chegar até 96%, a depender do cenário. E pacientes com Covid severa, que permanecem entubados aí por mais de 7 dias, essa taxa aí chega nesse nível de 96%. Então, isso é muito grave. Por que isso é muito grave? Porque nós já sabemos que pacientes que desenvolvem a fraqueza adquirida na UTI, eles permanecem mais tempo em ventilação mecânica, eles permanecem mais dias internados na unidade de terapia intensiva e eles permanecem mais dias internados no hospital.
Além disso, esses pacientes, quando tem alta do hospital, vejam que em azul escuro eu tenho os pacientes com fraqueza adquirida na UTI, em azul claro eu tenho pacientes que tiveram alta sem fraqueza adquirida na UTI. Esses pacientes morrem mais em um ano. Então, tem uma taxa de mortalidade maior quando esse paciente tem alta do hospital mais fraco. Esses pacientes têm alterações funcionais significativas. O teste de caminhada de 6 minutos desses pacientes com fraqueza, ele é um teste pior. Os pacientes caminham menos. E são pacientes que têm um custo, um gasto muito grande para o sistema de saúde. O paciente que sai fraco. Então, fazer esse paciente sair mais forte do hospital é muito importante para todo um ecossistema. Não só pensando na saúde em si, mas pensando também na questão gerencial, nos custos para o governo, nos custos para as operadoras de saúde. E como que eu trato essa fraqueza adquirida na UTI? Bom, não existe um medicamento para tratar a fraqueza adquirida na UTI. Uma vez que essa alteração funcional foi instalada, o único tipo de tratamento para isso é a reabilitação precoce, que consiste em exercícios ativos, passivos, exercícios resistidos, para fazer com que esse paciente não perca a função. Porém, se esse paciente está... A gente sabe que pacientes sedados que fazem terapia passiva, esse tratamento ele não tem nenhum efeito, ele não traz nenhum ganho metabólico, ele não previne perda de força e massa muscular. Até hoje existem profissionais que acreditam nisso, mas isso está mais do que comprovado cientificamente que exercícios passivos não aumentam o metabolismo e, por isso, não previnem a incidência de polineuropatia, não previnem a perda de massa muscular e não previnem a perda de força muscular. Isso fica muito claro nesse estudo do Schweiker, que é um estudo muito importante, é um landmark publicado em 2009, é um estudo publicado na The Lancet, foi o primeiro estudo assim robusto, mostrando de fato um ensaio clínico randomizado, com a metodologia mais robusta, que comprovou o efeito da reabilitação precoce em pacientes críticos, mostrando que isso trazia mais funcionalidade, dentre outros desfechos positivos também. Vejam que nesse gráfico, eu tenho aqui no eixo Y, a proporção de pacientes com independência funcional, e aqui no eixo X, os dias de internação hospitalar desses pacientes. Em azul, eu tenho os pacientes do grupo controle, em vermelho, eu tenho os pacientes que receberam uma reabilitação precoce sistemática. Existia um protocolo muito bem específico, que nessa época não era comum reabilitação precoce, era algo que estava começando. E vejam que só a partir do 14º dia que existia uma diferença na proporção de pacientes mais independentes funcionalmente a favor do grupo intervenção. Vejam que há uma separação, mostrando que aqui no grupo controle, apenas 40% desses pacientes tinham independência funcional, enquanto que no grupo intervenção, essa independência funcional já chegava aqui no 21º dia quase não, a 60%. E assim, ao longo dos dias, esses pacientes se tornavam cada vez mais independentes funcionalmente. O que muitas pessoas não prestam atenção nesse estudo é que, lá nas entrelinhas, a gente consegue ver que a maioria dos pacientes estava sedada até o 10º dia de internação hospitalar. Ou seja, eles faziam cinesioterapia passiva, que não tem efeito na força, na massa muscular. Eu repeti isso muito porque a gente tem viajado aí o Brasil inteiro dando esse tipo de aula, e a gente encontra vários fisioterapeutas especialistas querendo dizer ou dizendo que cinesioterapia passiva tem impacto no sistema musculoesquelético, e não tem, tá? E esse estudo fica claro isso. Mas o que fazer, então, com esses pacientes que estão sedados e não conseguem colaborar com a cinesioterapia ativa resistida? Bom, a única solução para esses pacientes é a realização da estimulação elétrica neuromuscular, onde a gente vai colocar eletrodos, né, sobre os músculos, e estímulos transcutâneos vão ser transmitidos para esse músculo, gerando uma excitação e uma contração muscular evocada, que não depende do paciente, ou seja, ele pode estar sedado, e essas contrações evocadas, elas produzem um aumento no metabolismo. Elas produzem
microlesões musculares, que são fisiológicas para o ganho de hipertrofia, para a hipertrofia, para o ganho de força. Então, essa é a única terapêutica com evidência científica para provocar ganho de força e massa muscular em pacientes sedados que não podem cooperar. Não existe uma outra terapêutica com grau de evidência adequado, ou mesmo que seja viável, para provocar esse tipo de efeito. Bom, e quando a gente fala da eletroestimulação para pacientes com Covid-19? Bom, a Covid-19 é uma doença muito recente e todo o investimento de pesquisa foi para tentar descobrir um medicamento, né? A indústria farmacêutica é muito forte para descobrir a vacina e menos esforços foram sendo feitos para pensar na reabilitação. É sempre assim, primeiro eu tenho que fazer o paciente sobreviver e depois eu vou tratar essas sequelas funcionais. Então, nós não temos, até o presente momento, nenhum ensaio clínico randomizado, controlado, duplo cego, que é o desenho metodológico para mostrar causalidade de um determinado tratamento, mas nós temos diversos estudos, guidelines, recomendações de entidades científicas, estudos observacionais, mostrando recomendando, né, os guidelines e os estudos observacionais, mostrando uma associação de efeito benéfico entre eletroestimulação e melhores desfechos funcionais em pacientes com Covid-19. Existe um ensaio clínico em curso na Itália, eles publicaram o trial, eu vou trazer para vocês o protocolo que eles utilizaram lá. Eu tive acesso a alguns resultados parciais, são animadores, porém eles tiveram dificuldade com a heterogeneidade, porque eles começaram a pesquisa na primeira onda na Itália, que era só com idosos, e veio a segunda onda com pacientes mais jovens. Então, eles estão tendo um certo problema de heterogeneidade, mas os resultados parecem ser bem interessantes. Eles não me contaram, de fato, não deram esse spoiler aí, mas parece ser animador. E a gente vem encontrando isso vindo de outros cantos do mundo, né? Essa é uma publicação, uma letter publicada na Critical Care, que é uma das revistas mais importantes em terapia intensiva do mundo, de um grupo japonês, mostrando que é seguro fazer eletroestimulação em pacientes com Covid-19 graves, pacientes graves não, severos, que é pior do que o grave, mesmo em pacientes, por exemplo, em uso de ECMO, circulação extracorpórea. E, assim, isso corrobora com o que a gente faz aqui no Brasil, né? Eles lá no Japão estimulando esses pacientes, fazendo eletroestimulação, e nós também, a gente aqui fazendo eletroestimulação em pacientes com ECMO, com o RICARE, que foi o equipamento que nós gastamos aí 15 anos de pesquisa para desenvolver. Então, é seguro, a gente tem encontrado uma associação positiva entre o uso da eletroestimulação em pacientes com COVID e melhores desfechos funcionais. Esse aqui é o trial, né, publicado pelo grupo do professor Nicola Mafioletti, que é um italiano radicado em Zurique, na Suíça. E eles estabeleceram o seguinte protocolo nesse estudo, né? Então, são estímulos realizados 5 vezes por semana, por 3 semanas, uma vez ao dia, né? Eles utilizaram correntes bifásicas, com duração de pulso de 400 microsegundos. Posso adiantar para vocês que em muitos pacientes, essa é uma duração de pulso muito baixa, que não vai excitar a musculatura de alguns pacientes, eu vou mostrar mais à frente por quê. Utilizaram frequências mais baixas, frequências de 30 Hz, porque os pacientes com Covid-19 têm uma taxa de fadiga maior. Isso porque existe como eu falei para vocês, os coágulos que ocorrem lá na periferia, nos capilares. Então, chega menos oxigênio, o metabolismo que deveria ser aeróbio se torna anaeróbio, mais ácido lático sendo liberado, e mais fadiga neurofisiológica ali, tanto periférica quanto central. Então, eles optaram por fazer 30 Hz de frequência. Na primeira semana, 90 estímulos, isso é muito interessante, porque a gente encontrava estudos aí que levavam desde o primeiro dia até o último dia fazendo o mesmo protocolo, e a eletroestimulação é como um treinamento neuromuscular na academia, se assemelha muito ao efeito a um trabalho excêntrico, mas a gente não chega na academia no primeiro dia e já sai pegando todos os pesos. Tem que existir um escalonamento. Então, eles escalonaram fazendo 90 estímulos na primeira semana, e a partir da segunda semana chegando a 135 contrações por dia. Bom, já que a gente não tem evidências mais robustas
da eletroestimulação em pacientes com Covid-19, a gente pode fazer algumas inferências a partir de estudos em pacientes críticos, pacientes graves internados na UTI. E isso aí é o suprassumo, é o trabalho mais recente que se tem sobre o uso da eletroestimulação em pacientes criticamente enfermos, é uma revisão sistemática com meta-análise, que é o desenho de estudo mais forte, né, para mostrar essa causalidade em um determinado tratamento. E foi um trabalho publicado em março de 2020. Eu trouxe só 2 desfechos para vocês aqui. Tem vários outros desfechos positivos, mas pelo o tempo reduzido aqui, eu trouxe apenas esses que são os mais impactantes para convencer o gestor do seu hospital, para convencer o prefeito da sua cidade, o governador, o presidente, os ministros, de que a eletroestimulação ela é importante e ela é fundamental. Onde a gente consegue ver aqui no Forest Plot, a gente tem à direita, né, à direita a favor, resultado a favor do grupo controle, ou seja, o grupo que não recebia eletroestimulação, e à esquerda tem os resultados a favor do grupo experimental, que era o grupo que recebia eletroestimulação. Então, vejo o diamante aqui, mostrando o efeito benéfico da eletroestimulação no grupo no grupo experimental, óbvio, com redução de 3,41 dias de internação na UTI. Isso é muito impactante. Um dia de internação na UTI pode chegar, a depender se for unidade SUS ou for unidade de alto padrão, pode variar de R$2.000 até R$10.000, uma diária. Então, se você reduz 3,4 dias, pensando numa unidade mais de ponta, assim, mais nível A, são R$34.000 de economia em um único paciente. Se a gente for multiplicar isso aí pelos milhares de pacientes que foram internados, né, centenas de milhares de pacientes que foram internados na UTI com Covid-19, e a gente conseguir inferir que o resultado seja semelhante, é uma economia bilionária para o governo e para as operadoras de saúde. E a gente vê também não só isso, uma redução que chega a quase 4 dias de internação hospitalar. Então, quando se fala em eletroestimulação para pacientes criticamente enfermos, não especificamente com Covid, a gente tem um bom nível de evidência para recomendar e chega a ser antiético não fazer eletroestimulação em pacientes críticos. Porque uma vez que você tem um nível de evidência adequado, mostrando que essa terapêutica ela tem eficácia e você não faz isso, você não está ofertando o que há de melhor para o seu paciente. Porém, nós precisamos saber como prescrever a eletroestimulação, não só em pacientes críticos sem Covid, mas também nos pacientes com Covid-19 severa. Então, existem alguns critérios e alguns pontos que nós precisamos nos ater para que a gente consiga fazer uma terapêutica segura, viável e eficaz, que é o trinômio de um tratamento ideal, digamos assim. Então, a gente precisa saber primeiro quem é o paciente que eu devo fazer, quando que eu devo fazer esse tratamento nesse paciente e como eu vou fazer, que é a dose, que é a prescrição da terapêutica em si. Então, eu tenho que selecionar bem meu paciente e eu tenho que prescrever de uma maneira eficaz. Quando a gente olha para os estudos que não tiveram resultados eficazes do uso da eletroestimulação em pacientes críticos na UTI, a gente encontra falhas em um desses 3 ou mais tópicos. E aí eu vou abordar brevemente. Essa apresentação aqui, ela é um condensado de um curso de 20 horas, então algumas coisas vão ficar em aberto, mas no final a gente pode vai estar aberto também para as perguntas. Então, quando eu penso no eu tenho que entender que todo paciente que está restrito ao leito, ele é um candidato em potencial a receber eletroestimulação. E aí existem diversos fatores que vão determinar se eu vou fazer ou não essa terapia nesse paciente. E um desses fatores é esse paciente que é o quando, né? Esse paciente ele tem estabilidade clínica e metabólica, não é qualquer paciente que eu tenho que fazer eletroestimulação. Então, se eu tenho um paciente muito crítico, com drogas vasoativas elevadas, pacientes com distúrbios de eletrólitos muito significativos, pacientes que muita instabilidade hemodinâmica, com pressão baixa, taquicardia, não é esse paciente que eu vou fazer eletroestimulação, porque esse paciente ele não tem reserva clínica, fisiológica, metabólica para fazer eletroestimulação. Então, eu posso piorar o quadro desse paciente. Esse paciente precisa estar numa curva de melhora clínica. Pode até estar com drogas vasoativas, mas em curva de melhora da inflamação, da infecção, sem febre. Ele tem que ter um respaldo clínico metabólico para que eu possa fazer essa eletroestimulação e para que essa eletroestimulação seja eficaz.
Então, quando a gente vai para o como, a gente entra na prescrição da dosagem ótima. E para fazer uma dosagem ótima, eu tenho que trabalhar com alguns pontos. Qual a intensidade que eu vou fazer esse tratamento, qual a duração desse tratamento, qual a frequência desse tratamento. E quando a gente vai para a eletroestimulação, isso fica um pouco mais complexo, porque existe uma série de parâmetros para ajustar no meu eletroestimulador, para chegar nesse trinômio segurança, eficácia e viabilidade. Então, pensando na prescrição eficaz da eletroestimulação, eu tenho que pensar rapidamente, eu tenho que pensar aí, tenho que abordar 4 tópicos. Número de áreas a serem tratadas, o volume do tratamento, quanto de estímulo eu tenho que dar nesses pacientes, a duração do tratamento, eu faço um dia, eu faço 2 dias, faço 2 meses, 3 meses, isso é importantíssimo para chegar na eficácia do tratamento, e a intensidade desse tratamento. Quão intenso será esse tratamento? Então, eu vou abordar rapidamente cada tópico desse, tá? Então, uma coisa que acontecia muito nos primórdios da eletroestimulação, quando a gente fala de ensaio clínico randomizado, que o primeiro estudo foi de 2000 com um paciente verdadeiramente crítico, 2009, então é muito recente essa terapia, eram estudos que estimulavam apenas o tibial anterior, ou quadríceps tibial anterior, mas o paciente perde massa muscular no corpo inteiro. Então, eu tenho que eletroestimular o corpo inteiro desse paciente. Eu tenho que buscar eletroestimular o máximo de músculos possíveis. E é isso que esse trabalho do Hirose mostra nessa perda global, onde eles utilizaram tomografia computadorizada para medir a massa muscular durante 42 dias de internação de pacientes que não cooperavam, não se moviam, e vejam que esses pacientes tinham perda de massa muscular em diversos grupos. Então, eu tenho que estimular o máximo possível, tá ok? Bom, mas será que é seguro eletroestimular esses pacientes, tantos grupos musculares? Então, essa é uma pergunta que nós tínhamos aí por volta de 2013, quando eu coordenei essa pesquisa, publicada no Journal of Critical Care somente em 2017, onde nós prescrevemos uma terapia muito intensa, muito maior do que se tinha publicado até aquele momento na época, em grande volume muscular. Nós separamos 5 grupos musculares: glúteo, isquiotibial, quadríceps, tríceps rural e tibial anterior. E nós vimos que era seguro fazer eletroestimulação, mesmo com a dose que a gente hoje sabe que é uma dose eficaz, que é uma estimulação mais intensa. Nenhum paciente teve rabdomiólise, nenhum paciente teve sobrecarga cardiovascular, a gente mediu isso por meio da saturação venosa central de oxigênio e também por meio do ácido lático. Então, foi seguro eletroestimular essa grande quantidade de músculos, tá? E quando se fala em volume, a gente encontra vários estudos aí com prescrições com grandes volumes de estímulos. Por exemplo, esse trabalho que eu mostrei para vocês, esse protocolo de eletroestimulação, na segunda semana eles estão fazendo 135 estímulos dia. Só que a gente encontra estudos que já na primeira semana já colocam 150, 200 estímulos dia para um paciente crítico. Nós acreditamos e nós acreditávamos nessa época dessa pesquisa que eu estou apresentando para vocês agora aí, publicada em 2019, que fazer muitos estímulos seria deletério para um paciente que está debilitado. Então, nós hipotetizamos que apenas 50 estímulos por dia seriam eficazes para manter a massa muscular ou aumentar, ou manter a força ou aumentar essa força muscular. Então, nós fizemos uma prescrição de 50 estímulos por dia, uma vez ao dia, 7 dias por semana. E como vocês conseguem ver nesse gráfico, os pacientes do grupo eletroestimulação, que a gente vê aqui em preto, eles tinham um aumento da força muscular. Enquanto os pacientes do grupo controle, que faziam fisioterapia convencional, eles tinham uma redução significativa da força muscular. Então, com apenas 50 estímulos por dia, eu consigo ter efeitos muito benéficos. Será que essa é a melhor prescrição? Nós não sabemos, mas sabemos que ela é eficaz. Então, acho que cabe aí nos próximos estudos testarmos 80, 90, 120 e ver qual que é a melhor. Quando a gente fala de duração do tratamento, isso é muito importante porque existe uma coisa chamada dose-resposta. Então, quando eu dou antibiótico para o paciente, o médico dá esse antibiótico para o paciente, ele tem que esperar um tempo para esse antibiótico fazer efeito. E com a eletroestimulação não é diferente. E esse tempo nós conseguimos, no nosso estudo, encontrar
que era em torno de 7 dias. Então, só a partir do 7º dia que eu começo a ter resultados clínicos estatisticamente significativos. Por que eu estou frisando isso? Porque a gente encontra vários estudos que falaram que a eletroestimulação em paciente crítico não era eficaz, só quando a gente pegava o tempo médio de tratamento era de 5 dias, 6 dias. Óbvio, não vai dar tempo a terapia fazer efeito. Então, quanto mais dias eu puder fazer, melhor. Inclusive, a nossa recomendação é que esse paciente só pare de receber a estimulação elétrica neuromuscular quando ele atinja a total independência funcional. Por exemplo, a IMS, a ICU Mobility Scale, com valor de 10, que é o máximo. Aquele paciente que deambulou sozinho, sem auxílio de ninguém. E aí, por fim, o ponto mais importante é a intensidade do tratamento. O Mafiuletti, ele traz que a magnitude da força, ou seja, da contração eletricamente evocada, é o único indicador válido de dose da eletroestimulação e o principal determinante da eficácia. Em resumo, é o seguinte, se você fizer uma eletroestimulação e você ficar vendo aquela contração bem mais ou menos, você não está gerando um tratamento eficaz. Para que você tenha ganho de força e massa muscular, você tem que fazer uma contração vigorosa, você precisa ver todo o ventre muscular sendo recrutado. E para fazer isso, eu preciso prescrever de maneira adequada a minha amplitude de corrente, a minha duração desse pulso e a frequência desse pulso. A gente, com base em diversas publicações que buscaram atingir essa melhor prescrição, a gente chegou em uma prescrição que a gente considera eficaz, e não só considera, nossas publicações mostram isso. Mas tem um ponto que vale a pena ressaltar, porque quando a gente fala no paciente com Covid-19, é um paciente que vocês já sabem agora que eles têm alteração da estabilidade neuromuscular. Em pacientes, em pessoas saudáveis, se eu fizesse a medida em alguém aqui saudável, da excitabilidade neuromuscular, esse limiar, esse threshold, que é chamado de cronaxia, quando eu faço o teste de eletrodiagnóstico de estímulo, ele está aí por volta de 200 a 400 microsegundos. Mas será que um paciente com Covid-19, ele tem esse mesmo limiar de estabilidade? E eu vou afirmar para vocês que muitos não têm, porque desenvolvem polineuropatia e Guillain-Barré até. Eu avaliei um paciente há um mês atrás, em um UTI em São Paulo, com Covid-19, em ventilação mecânica, que tinha uma cronaxia de 20 mil. Então, alguns anos atrás, nós não sabíamos disso. E aí começamos uma pesquisa em 2015, publicada em 2018, onde a gente queria medir esse limiar de estabilidade em pacientes críticos. Não existia Covid ainda. E aí, olha que nós encontramos, que esses pacientes iam perdendo a estabilidade neuromuscular e muitos desenvolviam uma alteração ao ponto de chegar à cronaxia de 10 mil microsegundos. Então, eu jamais vou conseguir estimular, fazer uma eletroestimulação eficaz em um paciente desse, colocando 400 microsegundos de largura de pulso. Então, eu preciso de um equipamento que coloque uma largura de pulso que seja muito próxima, ou às vezes até o dobro, maior do que esse limiar de excitabilidade. Então, esse é um ponto muito crítico e muitos estudos falharam nisso. Por quê? Porque, por exemplo, no Brasil, até 2020, não existia nenhum equipamento adequado para fazer eletroestimulação em pacientes criticamente enfermos. Outro ponto, não menos importante, para provocar contrações vigorosas, é a amplitude de corrente. A gente já sabia que, para pacientes desnervados, pacientes com alteração da excitabilidade, eram necessários estímulos aí com valores superiores a 200 mA. Então, qual é o equipamento convencional no mercado que atinge esses 200 mA? Não existia até 2020, até o lançamento do RICARE. Então, fica fácil de entender, né, porque alguns estudos trazem o conceito de non-responders, que são pacientes que não respondem à eletroestimulação. Eles são non-responders porque os equipamentos não eram adequados para fazer eletroestimulação. Então, você prescrevia 400 microsegundos de largura de pulso e o paciente tinha uma cronaxia de 10 mil. Ele não vai responder, ele não iria responder. E eu vi isso hoje no hospital de base. Nós avaliamos um paciente que a cronaxia dessa paciente era uma cronaxia de 15 mil microsegundos. Então, eu só consegui gerar contração muscular quando eu coloquei a largura de pulso no RICARE no máximo possível, que no momento ela atinge 10 mil microsegundos. Então, aí a gente conseguiu estimular essa paciente.
Então, na verdade, talvez a palavra non-responders tenha muito a ver com a sua prescrição ou com o equipamento que você está usando. Se você usar o equipamento adequado, fizer a prescrição correta, 95% dos pacientes vão responder. E aí fica claro entender por que os equipamentos funcionais agora, né, por que os equipamentos convencionais, eles não atendiam essa necessidade dos pacientes criticamente enfermos, e por isso que a gente partiu para o desenvolvimento de um novo dispositivo. E eu comecei a perceber isso por volta de 2007, quando eu comecei a fazer eletroestimulação em pacientes críticos. Era um tabu ainda, as pessoas falavam que não podia fazer eletroestimulação em paciente sedado, porque algum professor falou e o aluno foi reproduzindo, não tinha muito essa coisa de práticas baseadas em evidências. De onde você tirou isso? Ah, meu professor que falou. Bom, a opinião do professor, por mais que ele seja um professor, doutor, né, um PhD, é uma opinião do especialista. Então, a gente tem que sempre acreditar nos bons estudos, nos bons desenhos de estudo. E isso, nessa época, eu comecei a não entender, achavam que tinha os non-responders. E aí comecei a estudar eletroestimulação e foi vendo que precisávamos de características específicas para estimular essa população. E de lá para cá foram aí quase 15 anos e a gente chegou, né, no desenvolvimento do RICARE Samina, que é um sistema de ativação e monitorização neuromuscular automático, um equipamento de fato desenvolvido para pacientes críticos. É o único equipamento hoje no mundo que tem registro na Anvisa para uso na UTI. Muitas pessoas acham que o equipamento tendo registro na Anvisa, ele pode ser usado em qualquer lugar. E não é bem assim. Existe um registro específico para uso na UTI, e hoje o RICARE é o único dispositivo que tem esse registro. Bom, ele tem algumas características que atendem todas essas necessidades que eu mostrei para vocês, de intensidade, de largura de pulso, de frequência, são 12 canais, então eu consigo estimular vários grupos musculares ao mesmo tempo, e, de fato, é uma ferramenta que tem trazido bastante empolgação em todos os hospitais que ele está entrando no Brasil e fora do Brasil. E eu vou mostrar para vocês uma animaçãozinha aqui para que vocês tenham uma ideia de como é o RICARE, uma animação em 3D bastante fidedigna. Bom, eu sou PhD em Ciências e Tecnologias em Saúde, então, boa parte dessa minha formação, eu me adentrei na parte de desenvolvimento de novas tecnologias, e é um campo muito bonito, assim, muito desafiador, porque depois todos esses anos que eu falei para vocês, todos esses estudos, todas essas publicações que a gente achou que estava, opa, que legal, a gente está lançando algo muito interessante, veio um desafio, que foi o desafio da viabilidade. Porque para fazer a estimulação precisa de um eletrodo, para passar essa corrente de maneira transcutânea. E os eletrodos autoadesivos, para o SUS, eles são caros. Então, muitos hospitais da rede SUS, ou mesmo hospitais privados, estavam tendo dificuldade para iniciar a eletroestimulação porque não tinham recursos para fazer a compra dos eletrodos autoadesivos. Então, a gente partiu para uma nova etapa de desenvolvimento para poder tornar essa terapia mais viável. E daí surgiu o desenvolvimento da cinta de eletroestimulação, que vocês conseguem ver aqui à direita, aqui em verde, a Ribelt. Aqui é a cinta do G10, que é um equipamento japonês, também desenvolvido para eletroestimulação em pacientes críticos, mas que ainda não está no mercado brasileiro. Bom, e essa cinta, ela traz a possibilidade de você esterilizar, de você fazer a lavagem, não descartar essa cinta. Essa cinta, você passa gel, nós desenvolvemos um bico que você consegue passar o gel sem melar a mão e já na camada certinha na parte de estímulo da cinta, tem um engate rápido, eu consigo estimular, depois lavar com água e sabão, secar, ficar naquele paciente, depois para o próximo paciente, quando aquele tem alta, esse dispositivo pode ir para esterilização em autoclave, enfim, uma economia muito grande de
de eletrodo autoadesivo, além dessa questão sustentável, né, de você não descartar na natureza um lixo, né? E também trago para vocês aqui uma animaçãozinha para a gente finalizar aqui a apresentação, mostrando como que funciona mais ou menos esses eletrodos, essas cintas de eletrodos, que é chamada de Ribelt pela Visuri. As pessoas ficam curiosas para saber, né, sobre o GTES, sobre o RIQUE. Como eu falei para vocês, o GTES e o RIQUE são os únicos equipamentos no mundo desenvolvidos para a unidade de terapia intensiva. São equipamentos similares, mas o RIQUE ele traz algumas características que mostram a superioridade desse dispositivo frente ao GTES. E algumas dessas estão aqui nessa tabela. Por exemplo, o número de canais, o GTES ele só tem 4 canais, o RIQUE tem 12 canais. Os canais do GTES são todos dependentes, ou seja, se eu coloco estímulo e intensidade em um, é a mesma intensidade para os outros. No RIQUE eu consigo colocar intensidades diferentes. O GTES só vai a 46 mA com corrente monofásica, o RIQUE vai a 240, corrente bifásica. A gente sabe que correntes monofásicas têm um maior risco de lesão na pele, de queimaduras químicas. E o GTES não tem Anvisa, não tem automatismo, não tem sistema de segurança para controle de densidade de corrente, internet das coisas, monitoramento remoto. No RIQUE, por exemplo, a gente pode fazer a terapia e acessar uma plataforma nas nuvens e saber o que está sendo feito com o paciente. Isso traz uma vantagem, por exemplo, em tempos de Covid, que o gestor, né, aquele coordenador da unidade, não dá para ficar entrando toda hora naquela unidade de Covid por toda a precaução, né? Para controle de infecção, eu consigo acessar do meu celular o que está acontecendo com aquele paciente. O RIQUE, ele tem diagnóstico neurofisiológico, então eu consigo fazer diagnóstico de polineuropatia, enquanto que no GTES não tem, e aí eu consigo detectar a cronaxia, a partir daí eu consigo prescrever com mais eficácia. E ambos são equipamentos com mobilidade. Tem um troller que eu estimulo meu paciente aqui, pego esse carrinho, esterilizo, passo um álcool 70 no dispositivo, troco esses cabos, troco essa Ribelt e vou para meu outro paciente. A gente tem visto que dá para estimular aí, por exemplo, no amanhã, contando com instalação, com limpeza do equipamento, limpeza, troca dos eletrodos, enfim, deixar o paciente arrumado e evoluir por volta de 1 hora. Então, dá para atender aí 6 pacientes, 5 pacientes no amanhã. E, por fim, eu termino aqui com um algoritmo, com um racional. Tá? Isso aqui está longe de ser um dogma, mas é uma forma de pensar como prescrever eletroestimulação. Então, quando eu penso em prescrever eletroestimulação nos meus pacientes, eu tenho que fazer esse suporte neuromuscular avançado num paciente crítico com COVID severa. Eu tenho que pensar da seguinte forma: esse paciente ele tem presença de fraqueza adquirida na UTI ou ele tem risco de fraqueza adquirida na UTI? Se tiver uma dessas duas opções, eu tenho que pensar em fazer eletroestimulação nesse paciente. Se não, eu finalizo aí e sigo com minhas condutas convencionais de fisioterapia. A partir daí, eu tenho que pensar, esse paciente ele tem estabilidade clínica, e aí há diversos parâmetros objetivos, inclusive dentro do RIQUE tem uma tela para a pessoa digitar esses pontos e dar uma noção desse status clínico do paciente. Se esse paciente não tem estabilidade clínica, eu posso pensar numa conduta de eletroestimulação para melhorar a circulação, porque muitas das alterações nos nervos periféricos ocorrem por redução na circulação. E aí tem uma prescrição específica para isso. Se esse paciente tem condição clínica e metabólica, eu vou pensar numa prescrição, num protocolo para aumento de força e massa muscular. E aí vou utilizar frequências mais altas, larguras de pulso às vezes mais altas, intensidades mais altas. E eu tenho que pensar sempre no escalonamento. Né? Eu posso começar com 30, com 20 estímulos
uma vez ao dia e posso avançar para 90 estímulos uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, começar com 5 vezes por semana, avançando por 7 vezes por semana, enfim. Eu tenho que pensar no escalonamento dessa terapia e isso eu faço à custa de aumento da frequência, aumento da largura de pulso, aumento da intensidade, redução de tempo off, aumento de tempo on e aumento no volume ao longo do dia. Então, assim, aos 45 minutos aqui que eu estou vendo na minha tela, eu finalizo a minha apresentação. Agradeço mais uma vez aí o convite, parabenizo a Liga, aos professores, e me coloco à disposição para responder possíveis perguntas. Muito obrigada, professor. Excelente palestra, muito interessante também, todos os equipamentos aqui. Fiquei encantada. Tem uma Legal. pergunta no chat do Bernardo. Ele está perguntando sobre a estimulação ativa. Tem algum estudo que mostra os melhores exercícios para ser feito durante ou após essa estimulação? Olha, a estimulação, quanto mais debilitado tiver o paciente, ou seja, quanto menos ele puder colaborar, existe mais evidência. Existem alguns estudos em atletas que mostraram benefícios de você, maior ganho de força, maior amplitude no salto, você fazer eletroestimulação com o movimento em si. Então, tem várias estratégias. Por exemplo, eu posso contrair o quadríceps, fazer estímulo no quadríceps e agachar. Então, eu vou fazer um nível de lesão, de microlesão muito maior, porque eu estou gerando a contração concêntrica com a eletroestimulador, com a eletroestimulação, e estou pedindo para o paciente, por exemplo, agachar e ele vai esticar esse músculo. Então, a depender do nível de condição física desse paciente, eu vou fazer exercícios concêntricos seguindo, por exemplo, a estimulação. Fica mais fácil o exemplo do bíceps, que eu coloco um estímulo aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui na câmera, eu coloco a estimulação que vai fazer a contração do bíceps e eu peço para o atleta, por exemplo, esticar o bíceps, fazer a extensão de cotovelo. E aí eu vou fazer muito mais lesão. Então, existem várias formas de fazer, mas os resultados não são unânimes. Existem trabalhos que não mostraram benefício. Tá? Eu não sei se a pergunta foi direcionada para paciente ou para atleta, mas dá para fazer sim, e se for feito no paciente, eu sugiro que seja feito seguindo a contração, porque você pode fazer muito microlesão e isso pode levar a rabdomiólise. Então, estou na UTI, meu paciente está acordado, eu quero fazer esse resistido, não tem nenhum, acho que tem um ensaio clínico só, até do grupo daqui de Brasília, mostrando que foi superior à eletroestimulação. Faça a favor do movimento, não faça na excêntrica, que pode fazer muita lesão. Tem um comentário aqui do Humberto, ele comentou que a palestra foi muito boa, que ele adorou, e que ele ainda sabia muito pouco sobre esse tema. E aí eu até aproveito o gancho para falar que eu também não conhecia muito, e agora eu estou no estágio hospitalar, e a gente até vê a necessidade da eletroestimulação. Tem muito paciente que a gente percebe e fala, nossa, ele ia se beneficiar muito da eletroestimulação. Mas lá não tem equipamento bom e também não tem, a equipe também não tem preparo para esse tipo de equipamento. Aí eu queria saber, assim, da sua opinião, o que você imagina para o futuro da eletroestimulação agora? Se o senhor tem alguma previsão? Sim, sim. Bom, isso não é, vamos dizer assim, nenhum demérito, porque existe, de fato, um gap na nossa formação. Nossa, eu digo do fisioterapeuta intensivista, né? Eu, desde o sexto semestre de faculdade, enveredei para terapia intensiva, fiz residência em terapia intensiva, minha faculdade, sou formado pela Universidade Católica de Salvador, se eu não me engano, foram 4.700 horas de faculdade para me formar, me tornar um fisioterapeuta, e depois mais 2 anos de residência, foram 6.000 horas de terapia intensiva. E nós, na formação da terapia intensiva, inclusive dos especialistas de assobrafia e tal, não existe a formação. Então, é uma questão global, é uma tecnologia nova, as pessoas estão aprendendo, e isso não é só no Brasil. Fora do Brasil não é diferente. O Brasil, pelo contrário, é vanguarda. Brasil, Japão e Bélgica talvez sejam os países aí mais avançados em termos de eletroestimulação e UTI.
Eu acredito, assim, fortemente, que em pouco tempo, todo leito de UTI ele vai ter um sistema de eletroestimulação do lado do leito. Eu acho que isso não vai demorar muito para acontecer e é só questão de tempo, né? Quando eu pensei no ReCare a primeira vez, me veio assim um insight de que nós tínhamos dispositivos para mimetizar a função do pulmão, por exemplo, respirador. Nós tínhamos dispositivos para fazer a função do coração, marca-passo. Nós tínhamos dispositivos para fazer a função do rim, hemodiálise. E o maior sistema, o sistema com mais massa, mais peso do corpo, que é o sistema muscular, não tinha absolutamente nada. A gente não sabia disso, né, naquele tempo, lá em 2007, 2008, quando eu fiz residência, a gente ficava lá na perna do paciente, que nem uns bobões, pá, 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 pá. Pegava outro lado, pá, 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 achando que estava fazendo uma coisa maravilhosa pelo paciente. E depois, com o tempo, a gente foi vendo que não servia para nada, assim, em termos de aumento de força e massa muscular. E aí começou a surgir essa questão da eletroestimulação. E é só questão de tempo para ser obrigatório ter um dispositivo de eletroestimulação para estimular pacientes que estejam sedados. Uma vez que esse paciente acorde, você pode fazer terapias ativas e resistidas que vai ter efeito, mas se você associar com eletro, esse efeito vai ser muito maior. Então, eu acho que a eletroestimulação, há um tempo atrás, era o futuro, agora já é o presente, e quem não assimilar essa tecnologia, não assimilar esse conhecimento, assim como ultrassonografia cinesiológica, vai ficar muito, muito para trás e vai fazer uma fisioterapia muito mais ou menos. Paulo, eu tenho uma dúvida que nós sabemos que dentro da UTI a gente tem vários pacientes com multimorbidades. A gente tem pacientes diabéticos, a gente tem pacientes cardiopatas e entre outras multimorbidades. Eu queria saber se tem alguma dessas doenças tem algum preparo específico que precisa fazer antes da eletroestimulação ou se ela pode, se tem algum parâmetro que pode ser danoso para esses pacientes. Legal, excelente pergunta. Basicamente, o que você... Existem alguns critérios de contraindicação, critérios absolutos, existem critérios relativos. Absoluto, por exemplo, você não pode fazer eletroestimulação no membro que está fraturado, porque se ele contrair, essa fratura vai se deslocar. Eu não posso fazer eletroestimulação, por exemplo, no paciente que tem trombose venosa profunda, não anticoagulado, e colocar essa eletroestimulação em cima dessa região inflamada. Uma vez que o paciente esteja anticoagulado, ali, dependendo do protocolo daquela unidade, 24 horas, 48 horas, eu já posso fazer eletroestimulação, mas não no sítio, por exemplo, da trombose, porque é uma área inflamada, eu posso mobilizar aquele trombo, eu posso inflamar mais ainda. Eu não posso fazer eletroestimulação, por exemplo, num paciente que esteja com instabilidade hemodinâmica, um paciente que está com a pressão arterial média menor ou igual do que 60, um paciente com plaquetopenia, né, a plaqueta lá embaixo, abaixo de 20 mil, tem estudo mostrando que 20 mil é crítico você fazer. Tem outros que falam abaixo de 40 mil. Então, existem alguns critérios clínicos e existem critérios, digamos assim, topográficos. Paciente que está, um paciente queimado, eu não posso colocar em cima da queimadura. Então, são esses cuidados que eu tenho que ter. Por exemplo, paciente com marca-passo, não tem nenhum problema se esse marca-passo for implantado. Colocar sobre o tórax do paciente, respeitando alguns critérios eletrofisiológicos, eu posso fazer também que não vai fazer arritmia no paciente. É quase impossível você fazer uma arritmia num paciente colocando os eletrodos sobre o coração com largura de pulso inferiores a 1000 microsegundos. Então, basicamente são esses critérios, sabe? Mas, como são muitos critérios, existe um checklist. E a gente sabia que existiria essa dificuldade, a gente colocou isso, por exemplo, na tela do ReCare. Quando você cadastra o nome do paciente, que você vai passar por estímulo, aparece esse checklist. Você tem que preencher tudo ali e aquilo vai te dar um panorama geral. Então, não é a doença em si, é o status clínico e metabólico dessa doença que vai te dizer quando não fazer. Entendi, obrigada. Eita lá.